aí, pessoal, depois que a gente define o segmento, proposta de valor e canais, a gente vai definir outra ponte entre os seus clientes e a sua proposta de valor, que é o relacionamento com eles. Sim, pessoal, a gente tem que definir aqui como que a gente vai se comunicar com essa pessoa. Vai ser uma coisa mais automatizada? Vai ser mais pessoal? Vai ser mais personalizada? Porque assim, se você tem um e-commerce gigante, se você tem um e-commerce que está começando, às vezes você pode automatizar essa etapa, às vezes não, às vezes você quer uma coisa mais personalizada. E esse relacionamento com o seu cliente tem tudo a ver com o branding, com o seu tom de voz, né? Se você escolheu lá no seu branding que o seu tom de voz ele seria mais afastado, mais profissional, às vezes automatizar faz mais sentido do que tornar aquilo mais pessoal. Então, esse relacionamento do cliente aqui é só definir como que você vai se comunicar com ele, beleza? E agora a gente vai para a parte mais chata. Brincadeira, não é chata, é uma parte super necessária, mas fala sobre dinheiro, fala sobre como que você vai se estruturar do seu negócio mesmo, quais são as atividades principais. Então, eu vou falar um pouquinho desses últimos componentes aqui desse Business Model Canvas, beleza? O primeiro deles, pessoal, é a fonte de receita. Você precisa saber como que você vai gerar receita. Essa parte aqui, para mim, ela abre muito a minha cabeça, porque olha só, eu vendo serviços de social media e também vendo infoprodutos. Então, esses foram as minhas duas fontes de receita que eu pensei. Depois que eu estava quase acabando o BMC, eu falei assim, cara, mas eu acho que tem como eu aumentar e gerar mais uma fonte de receita. Primeiro, eu pensei nas publicidades, né? Abrir o meu Instagram para receber ali produtos que eu confio, né? Fazer uma publicidade do bem, fazer publis do bem, né? Que eu acredito, que eu uso e tudo mais. Pode ser um espaço. E também eu pensei na monetização, que eu não tinha pensado. E aí eu tava vendo um vídeo no TikTok sobre como monetizar. E aí eu falei assim, mano, pode ser também para minha empresa que fala sobre marketing uma forma de fonte de receita. A monetização do YouTube, a monetização do TikTok. Então, tá vendo que eu comecei lá no início pensando em duas, as mais básicas. Depois, quando eu fui pensando mais sobre como eu posso ganhar dinheiro, foi surgindo outras fontes de receita, né? E é isso que você tem que pensar para o seu negócio sempre. Então, você vende um produto, mas será que você consegue ganhar algo no pós-venda? Será que você consegue ter outra fonte de receita, sabe? Então, isso é bem legal. Outra coisa também que é o sexto componente é os recursos principais. Então, pessoal, normalmente, né, se você for abrir um e-commerce, se você for, enfim, se você já tiver também, se você já tiver uma marca, você precisa de alguns recursos para fazer aquela marca girar. Seja um espaço físico, seja uma coisa intelectual, então às vezes você precisa de uma patente, você precisa de cursos para se manter atualizada, seja também o recurso humano, que seria contratar pessoas. Então coloque isso, né? Tudo que você vai precisar de recursos para 2025 para crescer, para atingir seus objetivos. Por exemplo, eu quero investir, né, em uma sala de podcast, então eu já coloquei aqui para 2025 que um dos meus recursos principais que eu vou ter para 2025 vai ser realmente investir em um espaço físico. Então, isso aí já vai me custar algumas coisas. E aí a gente guarda aqui a gente só está falando dos recursos que você vai precisar para a sua empresa, para a sua marca, para o seu perfil pessoal sobreviver, beleza? E são esses três. Humano, intelectual e físico. E aí você define. Isa, mas eu já tenho tudo isso definido. Não tem problema, revise e faça de novo, porque é muito importante você saber, pessoal, tudo que você está gastando, de recurso que você precisa para sua marca funcionar. É muito importante dar essa revisada ano a ano, tá bom? Depois a gente tem as atividades chaves. E essas atividades, tá? Elas são muito importantes. A princípio, você vai definir quais atividades você precisa fazer para o seu negócio acontecer. Então, por exemplo, se você vende no e-commerce, você precisa contar estoque pelo menos de 2 em 2 semanas. Então, é uma atividade chave, que se você não conta estoque, você não atualiza o site e as pessoas podem se frustrar por comprar algo de você que não tenha no estoque. Então, essa é uma atividade chave. Aí, pessoal, uma dica que eu dou. Quando você estruturar todas as atividades chaves, você vai colocar todos os passos certinhos de como elas acontecem. Isa, como assim? Então tá, eu tenho um processo lá que para minha empresa acontecer é um processo de venda ativa. Então eu preciso ligar para as pessoas,
contactar elas para ver se elas querem o serviço de social media. Só que como isso acontece? Só eu sei. E se a minha empresa quer crescer, se a minha empresa quer se tornar uma empresa profissional em 2025, você precisa ter isso mapeado. Então pega esse processo que você faz, essa série de microatividades, e coloca num papel e fala assim, ó, ou também é digital. Digital é melhor, eu acho. Então você vai e coloca lá, ah, beleza, a primeira coisa que eu preciso fazer é coletar números na internet de empresas que eu acho que tem o potencial para ter social media. Depois, separar um dia para ligar. Depois, acompanhar, fazer o follow-up dessas pessoas. Então, você vai colocando isso e vai se tornando cada vez mais fácil. Se alguma pessoa externa chegar na sua empresa, você precisar contratar um funcionário, já tá tudo mapeado, entendeu? Do jeito que você faz, você passa para ele e é sucesso, tá bom? Bom, pessoal, a oitava são as parcerias principais. Então, algumas atividades que você vai fazer, elas podem ser terceirizadas. Então, você vai e escreve isso, quais são as suas atividades que podem ser terceirizadas. Aí você percebe, por exemplo, que essa atividade-chave de processo de venda, você pode contratar uma consultoria para fazer isso para você. Então, já é ali uma economia de tempo, né, que você tem. Utilize a terceirização. Às vezes você pode, por exemplo, em projetos muito grandes, você pode contactar outras empresas para fazer parceria, para te ajudar. Não vai custar nada, né? Só vai aumentar o projeto, o valor da empresa vai para eles e o seu vai para você. Então, pessoal, vai identificando como que você pode utilizar a terceirização de forma estratégica na sua empresa. E por fim, pessoal, a gente tem a estrutura de custo. Tudo que você fez até o segmento de cliente, você vai identificar o que você mencionou aqui que você vai gastar dinheiro. Então, aqui, basicamente, você vai fazer uma planilha com todas as suas despesas, com todos os seus custos variáveis e fixos. Ou seja, para eu manter o meu negócio físico funcionando, eu preciso pagar um aluguel. Então, você vai lá e coloca a estrutura de custo, que é o valor do aluguel. Para essa atividade-chave aqui, eu vou terceirizar, então preciso de uma consultoria de venda. Então, coloca lá qual que vai ser o custo para essa consultoria de venda. Você faz uma planilha e vê ali quanto que a sua empresa ela custa por mês para existir. E isso, pessoal, te dá uma visão muito legal para as estratégias que você precisa alcançar. Porque, por exemplo, quando você tiver pôr na mão na massa mesmo, você vai ver que, às vezes, nos canais você precisa melhorar muita coisa. E aí, você consegue criar estratégias de marketing mais direcionadas para o seu negócio. Então, aqui, pessoal, é você identificando o que você deseja alcançar em 2025, mas o que é ruim hoje. E você consegue melhorar através das estratégias de marketing, que é o que eu vou falar no próximo episódio.